Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre imunologia, né, o sistema imunológico, alguns mitos aí, algumas verdades em relação a esse sistema e como ele funciona. Além disso, eu quero comentar com vocês algumas técnicas e estudos aí sobre plasmaferese, ozônio, inteligência artificial relacionados aí ao tratamento de pacientes com Covid-19, né, infectados aí pelo vírus SARS-CoV-2. Então vamos lá, só sei que nada sei, o sistema imunológico é muito complexo, muito difícil de se entender. Nós aí que somos estudantes, quem é estudante da área das ciências médicas e biomédicas, utiliza aí o ABAS, né, que é o livro de estudo aí de imunologia, e nele há algumas descrições. A China, ela teve uma varíola muitos anos atrás, parece que foi um dos primeiros focos epidemiológicos aí. Depois apareceu na Grécia uma peste e o cientista Edward Jenner, inglês, ele foi criticado no início com seu estudo que ele fez no seu próprio filho de 8 anos, utilizando anticorpos, né? E ele, como sempre, tudo que é novo, primeiro cria-se uma barreira, uma rejeição. Depois cria-se uma aprovação e uma cópia, né? Dessas técnicas. E hoje não é diferente, mesmo em pleno século XXI, primeiro se desdenha aí de muitos estudos, como o próprio plasma, que já não é novo, é desde 1937, como a utilização de ozônio, né? Então vamos entender um pouquinho sobre o sistema imunológico, tá? Nós temos duas formas de barreira do sistema imunológico para deixar que o patógeno nos agrida. Primeiro, a barreira física, que é formada aí pela pele, pelas mucosas, né, que é o nosso sistema MALT é do mucosa intestinal, sistema MALT. Esse sistema, ele tá ali tentando nos defender de cara do agressor. Assim que esse agressor rompe essa membrana, né, e adentra desse organismo, ele começa a mediar uma segunda resposta. Depois da barreira física, a barreira química. A barreira química nós chamamos de quimioataxia. Quimioataxia é um processo quando uma célula comunica com a outra, informando por sinalização celular e por biofísica ataque tal patógeno. Tá? Mas como isso acontece? O agente ele rompe a barreira, ele faz uma lesão, essa lesão tem um processo de agressão e o corpo tem um processo de inflamação. Essa inflamação, o nosso corpo, aí que começa a dar os sinais e sintomas. E esses sintomas, por exemplo, como tosse, que é uma forma de processo inflamatório de tentar colocar para fora, né? Como a febre, que é de aquecer o organismo para tentar matar o patógeno. Então, após essa sinalização, essa quimioataxia é chamada a célula de defesa, que é dividida de duas formas. Primeiro, a resposta imunológica inata, que é aquela inicial nossa, que nós já temos ela, né, de início, que ela ataca qualquer patógeno. Essa resposta de defesa inata, ela é mediada por células como NK, células como macrófagos, como granulocíticas, que são os neutrófilos, os eosinófilos. Na Covid, por exemplo, aumenta muito o número de neutrófilos, né, que são células de defesa ali da linhagem branca, granulocítica, que tem em média aí de 3 a mais núcleos, e elas têm muito grânulos, e esses grânulos, muitas vezes no exame laboratorial, quando entra em demasia a utilização dessas células, vem lá descrito granulações tóxicas, porque o excesso também faz intoxicar o nosso organismo, ele se torna uma toxina, né? Então nós temos aí a barreira a defesa inata, que é essa primeira, mediada por essas células. Quando essas células já não dão conta, em média de 24 a 48 horas, o corpo começa, por sinalização de quimioataxia, sinalização biofísica, chamar as novas células, que aí entram em contato as células do sistema adquirido, que é aquela que grava a resposta imunológica, que podem ser utilizadas, por exemplo, em tratamento como plasmaferese. Como isso acontece? São células tipo linfócito B, linfócito T e até mesmo anticorpos. Então, o nosso organismo ele tem contato com o patógeno, tenta se defender com a barreira inata, com as células do sistema de defesa inato. Essas células não conseguem, elas mandam resposta por quimioataxia para o sistema adquirido e esse sistema começa a atacar e ele já grava de cara uma memória. Já reconheço isso e já sei atacar da próxima vez. Ainda não sabemos de reinfecção, se pode haver ou não, mas
normalmente não é para se haver, já que o corpo gravou nessas células imunológicas a resposta, né, a esse ataque parasitário. Então, entendemos um pouquinho o que é o sistema de defesa, né? Então, esse sistema de defesa, por exemplo, no plasmaferese, que é uma técnica que está sendo utilizada aí nos Estados Unidos, na China e agora no Brasil, utiliza da seguinte forma. O plasma, o que é o plasma? Plasma é uma parte do nosso sangue, que é 55% do nosso sangue é composto por plasma. Desse plasma, 90% dele é água. Então, o que sobra são células de defesa, são aí os nossos glóbulos brancos, são proteínas, são sais minerais, são lipídios, né, são hormônios. Então, essa máquina, esse equipamento, apesar de ser utilizado há muitos anos atrás, desde 1918, né? É o primeiro relato de plasmaferese. Só que hoje a tecnologia, nós temos o equipamento. E o equipamento, ele faz o quê? Filtragem. Ele retira o nosso sangue, ele mesmo próprio filtra, separa o que é glóbulos vermelhos, devolve pro paciente e utiliza desse plasma a filtragem das células que ele acha que é necessária, que é essa linhagem de ataque, né, e que pode ser utilizada como se fosse uma vacina para o paciente que está infectado ali na UTI. Tá? Então é uma técnica que eu acredito muito, eu gosto dessa linha de hematologia, né, eu gosto bastante, eu acho que os centros de transplantes aí vão começar a ter, né, desenvolver esse trabalho, né, a transfundir e ajudar aí nessas pesquisas. E eu acho que o hematologista, o biomédico aí que trabalha na área da hematologia, o farmacêutico, né, com hematologia, tem muito conhecimento aí para poder somar agora nesse momento, né, de crise na saúde pública e mundial. Infelizmente, não vai se conseguir atingir muitos pacientes com essa técnica, que precisa do paciente infectado doar, que precisa de ter um centro, né, de hemoterapia na cidade, com referência, que tem a máquina. Então, assim, eu não sei se isso vai alcançar muitas pessoas. Então, falamos aí um pouco o que é o plasmaferese. Agora eu quero comentar com vocês um pouquinho do ozônio, né? O ozônio é uma técnica milenar, né, que é o oxigênio O3, 3 moléculas de oxigênio. É conhecido como um grande uma limpeza, né, que ele faz. Ele elimina patógenos, micro-organismos, bactérias, vírus e fungos, etc. São os que os estudos mostram. Eu não sei falar sobre Covid-19 e ozônio. Eu sei falar sobre ozônio que eu utilizo em mim, né, e até mesmo em minha família, que é utilizar o ozônio para limpar vegetais, frutas, que é utilizar o ozônio como tratamento mesmo, né, de terapias complementares. Mas tem crescido muitos estudos, a Itália parece que tem utilizado bastante ozônio e eu acho que é uma técnica aí que pode surpreender, né? A primeiro passo, primeiro rejeita, depois aceita, copia e ainda fala que eles desenvolveram. Então tá aí, grandes profissionais já trabalham com ozônio no Brasil e quem sabe agora os estudos comprovem que ele pode ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19. Esperamos que possa ser utilizado, pois é uma técnica barata, de graça praticamente, né? Até mesmo porque na China e alguns estudos aí, o Dr. Robert Huan, eu não me lembro, ele publicou no Jornal de Epidemiologia Infection Disease, falando sobre, chamou a atenção para essas práticas complementares, né, que tratam doenças intratáveis na linha convencional e chamou a atenção para o ozônio. Então, um outro estudo aí que está se levantando. Outra coisa que chama muita atenção, e minha atenção porque eu gosto bastante, é a inteligência artificial. A inteligência artificial na Universidade de Massachusetts, eles estão utilizando uma técnica de sonificação. Essa técnica, ela representa um arranjo de proteínas, né, como alvo terapêutico. Então, é como se fosse assim, cada som representa uma parte, é como se fosse uma sinfonia, né? Essa sinfonia tem um padrão e ele desenha geometricamente a proteína. E o equipamento com esses dispositivos, eles podem ser utilizados aí, já que avanços, né, dos dados aí, no banco de dados, né, até mesmo de frequências, né, e oscilação celular, né, já está disponível aí a frequência de SARS-CoV-2 para atrair e desmembrar, quem sabe aí, essa carga viral através da sonificação, por eletrofisiologia, eletrobiofísica também, né? Estimulação eletrônica por som. Alguns equipamentos já utilizam isso há algum tempo
Eu tenho alguns equipamentos aí de terapia complementar que faz essa característica de tratamento. Não sei falar sobre a resposta com SARS-CoV-2, porque eu não tenho nenhum paciente infectado e não vou utilizar, né, paciente infectado para poder fazer isso nesse momento. Primeiro esperamos os estudos aí. Mas para mim, qual que é o melhor tratamento aí, né, nesse momento? Não temos a resposta. Primeiro, eu acho que é a hora de estarmos em casa fazendo aí um equilíbrio alimentar, né, com equilíbrio com minerais, vitaminas, aminoácidos, glicose, proteínas, lipídios de forma correta, né? Equilíbrio, nada de mais, nada de menos. Segundo, hidratação. Depois, desacelerar a mente, né? O estresse, melhorar o sono. Quando a gente desacelera a mente, a gente dorme melhor. E aí o nosso sistema imunológico pode responder melhor. Exercícios, alongamento. Intestino, a saúde intestinal, a saúde do trato digestivo no geral, hepático, pancreático, né? Cuidar aí do nosso organismo no geral interno. Fazer com que a nossa flora esteja bacana e não tenhamos uma fauna, né? Evitar tóxicos, né? Fumo, bebidas, conservantes com corantes aí, comidas com corantes demais. É a hora de poupar o nosso organismo, né? Evitar alimentos aí alergênicos. Pesquise aí, faça um teste aí nesses próximos 15 dias de alguns alimentos aí que são falados como alérgicos e veja se melhora algumas características aí de dores de cabeça, de diarreia, de constipação, né? Então, seja seu próprio cientista, se estude, se ajude nesse momento, né? Além disso, os hábitos de higiene. O de higiene pessoal, claro, de higiene corporal, de higiene mental e até mesmo de higiene sonora, visual e higiene espiritual. Então, para mim, essa aí é uma técnica, essas últimas aí é um grande tratamento que nós vamos estar fazendo, não para só Covid-19 em casa, quietinhos, mas para o nosso organismo em qualquer tipo de ataque de doença crônica, aguda, que seja. É o que nós podemos fazer. Por enquanto a ciência está investigando e provavelmente em breve teremos aí surpresas em tratamentos talvez criticados por muito tempo e agora entrando aí como métodos terapêuticos eficientes. É o que eu espero, é o que eu desejo a todos. Saúde, estudem, se cuidem e relatem aí para pessoas, compartilhem informações eficientes. O sistema imunológico não aumenta, ele normaliza. Então, não faça as devidas aí, os devidos boatos da internet aí. Vamos aumentar o sistema imunológico. Não, nós vamos tentar normalizar. Que aumentar, eu acho bem complicado, mas normalizar pode ser que a gente consiga chegar a um nível ideal para a minha idade, para a sua idade, para a idade de uma criança, para a idade do idoso. Ok? É a minha dica aí e um pouquinho compartilhando o que eu estudo no dia a dia.